Canudos, a Guerra dos Sertões. O presente trabalho tem como finalidade apresentar como foi a Guerra dos Canudos, ocorrida nos sertões do Nordeste brasileiro, em 7 de novembro de 1896 a 5 de outubro de 1897. A Guerra dos Canudos, movimento de revolução local no Nordeste brasileiro, gerou a morte de milhares sertanistas, comandados pelo pregador Antônio Conselheiro. O cenário Belo Monte, Canudos, sertão árido do Nordeste brasileiro, teve como enfrentamento o exército brasileiro e os sertanistas, sendo estes vencidos. A nomeada revolta foi sufocada. Além de Antônio Conselheiro, foi seu contemporâneo Euclides da Cunha, que narrou aquele evento em sua obra Os Sertões. Ele, como Antônio Conselheiro, estavam lá, vendo e assistindo, narrando e escrevendo o combate que levou à morte milhares de pobres e miseráveis canudenses. Essa guerra foi iniciada pelo descontentamento dos povos da região nordeste do país, composto em sua quase totalidade de pobres e miseráveis. O combate ocorreu logo após a proclamação da República, que derrubou a hegemonia da Igreja sobre o Estado, nascendo daí conflitos direcionados pela Igreja contra o governo republicano. O Brasil era um país conforme a Constituição monárquica católico. A Igreja tinha palavra de ordem, até o advento da proclamação da República. Com essa nova configuração política e social, surge a chamada Revolta, sob a direção de Antônio Conselheiro, o pregador, período em que o catolicismo predominava na região, único e austero. Era um povo monarquista, composto de fazendeiros, políticos, bárbaros e pobres sertanejos. Já feita a República, nasceu grande descontentamento. Proprietários de terra que perderam a mão de obra, políticos da região que tiveram que dispor de suas clientelas e da Igreja que perdeu sua autonomia religiosa. Com isso, uniram-se formando uma coalizão de forças, agregando ao movimento sertanistas, estes que não entendiam as profundas mudanças que a República exigia. Antônio Vicente Mendes Maciel nasceu em 13 de março de 1830, no Ceará. Sua vida foi centrada pelo envolvimento em guerras entre o clã Maciel, que Conselheiro pertencia, e o clã Araújo, conflitos que iam de vinganças, assassinatos até emboscadas, e que durou várias gerações. Antônio Maciel, conhecido como Antônio Conselheiro, tornou-se peregrino, sendo seguido por um grupo de fiéis pelos lugarejos do interior e estradas do Nordeste brasileiro. Nesse período, a Igreja passa pela reforma, era o pontificado do Papa Pio IX, que, em busca da valorização da autoridade dos bispos e arquiodioceses, expungiu das igrejas os pregadores leigos. Antônio Conselheiro, juntamente ao seu grupo de fiéis, fazendo serviços e obras de caridade, são bem aceitos por paróquios, que permitem pregações, e também por proprietários rurais, que aproveitavam-se da mão de obra pacífica e gratuita. Assim, forças do governo se deslocam para a região, e o encontro do grupo com forças da política estadual ocorreu em Maceté, quando são derrotados na refrega. Antônio Conselheiro peregrinou ainda pelo interior da Bahia e de Sergipe, estabelecendo uma comunidade de milhares de seguidores, numa antiga fazenda, no povoado de Canudos, local que passa a ser chamado de Belo Monte, no nordeste da Bahia. Esse grupo busca ali viver em paz e alcançar a retenção sobre a tríade da fé, penitência e esperança. Ao local passam a peregrinar mais de 15.000 sertanejos, vaqueiros, meeiros, parceiros e jornaleiros, ex-escravos, índios mestiços, sozinhos ou com suas famílias, se deslocam para Belo Monte, firmando morada local. Com o crescimento da comunidade, o arcebispo da Bahia envia 2 capuchinhos italianos a Canudos, com a tarefa de investigar as atividades religiosas da comunidade.
De volta a Salvador, um dos capuchinhos escreve um relatório sugerindo intervenção do governo, com o argumento de que os canudenses não queriam pagar impostos nem obedecer à Igreja Católica. Nesse período, a imprensa era obrigada a evitar fotografar soldados mortos, mutilados e doentes, bem como mostrar as precárias condições de alimentação e armamento das tropas. Dadas as condições dificílimas de abastecimento de víveres e transporte de armamento pelas serras, que eram feitas por comboio de jumentos e juntas de boi. No dia 16 de setembro daquele ano, o fotógrafo entra no campo de combates. O arraial encontra-se cercado pelas tropas, sem água e comida, e com as estradas de acesso tomadas pelos soldados. Depois de incendiado o arraial e aniquilado os últimos resistentes, o exército determina o registro do cadáver exumado de Conselheiro, para ser anexada à ata final da guerra lavrada oficialmente pelo ministro da Guerra Carlos Bittencourt. O exército degola o corpo, que volta a ser enterrado no mesmo lugar. E na volta das tropas a Salvador, a cabeça do conselheiro é exibida como troféu de guerra. O objetivo das fotografias era legitimar os atos de intervenção na narrativa da Guerra dos Canudos. Diante de todos os fatos, constatamos que a Guerra dos Canudos foi provocada pela ação de vários grupos que manipularam a informação, imputando aos conselheiristas o que não havia razão de ser. A morte de milhares de pessoas em um núcleo social em que compartilhavam o bem, a paz e os meios de subsistência levou também crianças e mulheres a serem órfãs e viúvas. O saldo da guerra: crianças órfãs sendo doadas a famílias que as acolhia, mulheres viúvas e jovens sendo cedidas para servirem de pajem ou empregadas nas casas dos barões, milhares de cidadãos que queriam apenas paz e alinhamento divino mortos, soldados que tinham que defender a República, igualmente caídos no campo de batalha, fosse de fome, de sede. A Guerra dos Canudos foi no período do início da nação como república. O terror de o governo se submeter a um grupo de milhares de sertanistas faria a monarquia, acreditavam eles governantes, retornar à república sucumbir. A força da imprensa e da igreja, o enfraquecimento da república militar, faz com que Canudos jamais possa ser esquecido, mas lembrado como o primeiro dos infindáveis testes em que a nação brasileira enfrentou. Somente o tempo responderá.